Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Fabiana, que vai nos trazer aí o capítulo 18 dos Mensageiros. Capítulo 18 dos Mensageiros. Então, vocês estão convidados a nos ajudar nas perguntas, nos comentários, a nos dar um retorno se o som está bom, se a imagem está bem, para que nós possamos começar o estudo desta noite. Então, hoje nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis, a eficácia da prece. Continuaremos o nosso estudo da mediunidade, fazendo uma revisão geral, e depois estudaremos o capítulo 18 com a Fabiana. Que é muito linda, né, Fabiana? Sim, muito interessante, né? Nossa, cada dia a gente descobre mais uma coisa nova, né? Sim. Muita coisa nova, muitos detalhes, né? Muito detalhe. Coisa para a gente refletir. E o que é interessante é que quanto mais a gente lê, né, qualquer um desses estudos, a gente vai ficando mais sensibilizada, né, com os acontecimentos que eles nos relatam e mais sensibilizada com o que está acontecendo hoje em dia, né? Sim, muitos nós já lemos, né? Mas devido que a gente vai vivenciando na atualidade, a gente vai interpretando de outras formas também, né? Isso. E acho que aí o coração tanto vai ficando mais alegre no entendimento, mas mais responsável com o aprendizado que a gente está tendo, né? Demais, sim. Isso é por isso que quanto mais a gente consegue aprofundar, mais vem essa sensação de responsabilidade, de tentar controlar mais, né? Todas as nossas ações, nossos pensamentos, né? É isso mesmo. Então, mais uma vez, bem-vindos. Todos vocês que possam se sentir abraçados por todos nós nesta noite. E assim vamos nos imaginando todos aqui na casa da prece, sentindo abraços amigos, os abraços dos mentores espirituais daqui da casa. E que nesse momento se estendam estes abraços a todos os lares que estão conosco. E assim juntos possamos ir buscar a figura do Mestre amado, o doce Rabi da Galileia. E junto a Ti, Senhor, agradecer-lhes as bênçãos da vida, as bênçãos do dia, as bênçãos de estarmos aqui neste momento. E rogando-lhe, Senhor, que abra nossas mentes ao entendimento, os nossos corações para as emoções que nos trazem, para que possamos a cada momento chegar mais próximo de Ti. E lhe rogamos, Mestre, nesta noite, que possas envolver a Fabiana em muita luz, que ela possa ser muito inspirada para nos trazer os estudos dessa noite. E assim, Senhor, rogamos-lhe que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Então, hoje estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, nos itens 5 a 7, que nos traz a eficácia da prece. Em seguida, continuaremos com a revisão do estudo da mediunidade e depois passaremos ao estudo dos mensageiros no capítulo 18, informações e esclarecimentos. Então, vamos lá. Então, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 5, eles nos trazem sobre a eficácia da prece. E nos relata Marcos que Jesus disse: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvidas, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu entendimento e inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer e a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destrói a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Será ilógico concluir-se dessa maneira: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação.
Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. A prece, né? Está em tudo em nossos dias. Então, hoje, continuando o estudo da mediunidade, nós vimos que mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres e que médium é aquele que sente em menor ou maior grau qualquer influência dos espíritos. E que os espíritos não são todos iguais, né? Eles têm as suas diversas categorias, por isso que podemos senti-los todos, né? Os bons e os ainda não muito bons. Os homens, nós vimos que são compostos por 3 elementos. A alma, que, como Kardec nos traz, a alma é o espírito encarnado, que é a sede da inteligência. O corpo, que é esse envoltório material com que nós caminhamos aqui na Terra. E o perispírito, que é um corpo espiritual que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. E ele é semimaterial. Então, como ele é um corpo fluídico de uma matéria mais sutil, ele pode interagir tanto no plano físico como no plano espiritual. E que está aí no perispírito a base de todos os fenômenos mediúnicos. E que todos esses fenômenos, eles acontecem por causa dos fluidos espirituais, que é a atmosfera dos espíritos, é onde todos nós vivemos, encarnados ou desencarnados. Então é nesse ambiente dos fluidos espirituais que se passam todos os fenômenos mediúnicos, porque é nesse ambiente, esses fluidos é que são o veículo do pensamento, eles que conseguem carregar os nossos pensamentos. Então, os espíritos agem sobre os fluidos através do pensamento e da vontade, e da mesma forma a alma do médium, aqui encarnado, também atua nestes fluidos, dependendo da sua vontade e do seu pensamento. Vimos também que a mediunidade ela é classificada segundo seus efeitos. Então, vimos que nos efeitos objetivos ou materiais, eles são aqueles que impressionam os nossos sentidos. Então, todos os que presenciam esse tipo de fenômeno podem ver, ouvir o que está acontecendo. E que ele foi mais utilizado por Kardec naquela época para a comprovação da vida após a morte. Vimos também os efeitos intelectuais ou subjetivos, que são aqueles que interferem com a nossa razão. É como se o pensamento brotasse dentro do cérebro. E que o espírito, ele age em nós, fisicamente, no nosso perispírito, conforme a faculdade, o dom mediúnico que o médium tem. Então, nós vimos que se for a vidência, é a visão espiritual. Então, nós, quando soltos do corpo físico em perispírito, conseguimos ver um todo, né? Conseguimos ver a nossa volta todinha. A audiência, que seria aquela que nós podemos ouvir os espíritos, tanto a voz dos espíritos, como se elas estivessem internas na nossa cabeça, como podemos ouvi-lo externamente. Nós vimos também sobre a intuição, que é a sensibilização do nosso pensamento pelo pensamento dos espíritos. Vimos a psicografia, que atua pela escrita, e a psicofonia, que atua pela voz. Então, hoje nós vamos revisar a assimilação das correntes mentais, para a gente tentar entender como que acontece todas essas faculdades mediúnicas, como que elas acontecem em nós,
para que nós possamos exteriorizá-las aqui na Terra. Então, para que se estabeleça esta comunicação, é necessário que haja uma atmosfera perispirítica envolvendo o médium e o espírito comunicante. Então, na hora que nós expandimos o nosso perispírito, nós vamos entrar em contato com esses fluidos espirituais, que também estão nos fluidos espirituais do espírito comunicante. Então, aí vai formar uma camada de fluidos perispiríticos, e nestes fluidos é que será produzido uma ação recíproca de pensamentos e sentimentos dos emitidos pelo médium com os emitidos pelo espírito comunicante. Então, para que se estabeleça essa atmosfera perispirítica, precisamos primeiro ter a expansão do perispírito do médium, que ele acontece pela somatória da vontade do médium, que se coloca àquela disposição, e pela prece. Então, na união desses dois elementos, da vontade do médium e da prece, nós podemos ter a exteriorização do nosso perispírito, que é como muitas vezes a gente tem a sensação física como se estivesse crescendo, né? Como se nós estivéssemos aumentando de tamanho. Então é necessário essa expansão perispirítica, mais a afinização dos fluidos do médium com os fluidos do perispírito, do espírito comunicante. Então, essa afinização, quando nós nos colocamos e que tem esta comunicação, ela não significa uma identidade de evolução moral, nem do médium, nem do espírito comunicante, e nem do progresso espiritual que estes seres já alcançaram. Então, aqui nós podemos fazer uma comparação com a afinidade do sangue, né? O RH do sangue. Então, toda vez que nós precisamos de sangue, nós vamos tomar um sangue, vai ser colocado em nós, né, um sangue igual ao nosso. Então, O com O, A com A, tem o O que dá para o A, se é positivo, se é negativo, e que isso não significa para nós aqui hoje encarnados, para o nosso físico, uma similaridade física ou psíquica de nós aqui na Terra. Nós vamos receber esse sangue daquele que tem a mesma composição conosco. Da mesma forma também a afinização dos fluidos, ela não condiz, ela não significa que estamos iguais, né? Que nós somos evoluídos ou não. Apenas são fluidos similares, semelhantes, para que possa ocorrer esta atmosfera toda perispirítica, para que em seguida se dê a sintonia, que é uma assimilação de pensamentos e sentimentos. Então, esta sintonia com os pensamentos e sentimentos do médium, com o do espírito comunicante, ajuda em toda a formação dessa atmosfera perispirítica para que a mensagem corra. Então, a sintonia, ela diz respeito a sentimentos e pensamentos. É onde nós vamos assimilar o que aquele espírito comunicante, qual é a mensagem que ele está nos passando. E aí André Luiz nos fala que cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então nós vamos nos sintonizar sempre com aqueles nossos semelhantes. O que diferencia um pouquinho num trabalho mediúnico, quando nós nos colocamos à disposição dos mentores espirituais que estão comandando aquele processo, e aí sim é feito toda essa nossa exteriorização, afinização dos fluidos e esta sintonia com aqueles seres que são trazidos aqui para tratamento. Então, quando nós expandimos o nosso perispírito, quando nós temos a mesma afinidade fluídica daquele espírito comunicante,
ocorrerá através da sintonia esta mensagem que será trazida pelo médium. Então, formando essa atmosfera, essa mensagem ela transitará por toda essa atmosfera, dependendo do fluido que o médium poderá, e dependendo do fluido, o médium poderá sentir sensações no seu próprio físico. E também nos ensina Kardec que a comunicação mediúnica se desenvolve nas duas dimensões, né? Não adianta nós querermos falar, hoje eu quero receber o meu amigo, o meu pai. Não é assim que acontece. Primeiro tem que ter a afinização, né, dos fluidos. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas como? Não consigo uma mensagem de um familiar. Porque não é assim, tem que ter estas três condições possíveis. Então a comunicação geralmente, o Chico falava, né, que ele era só um carteiro, que primeiro que a ligação, a comunicação, a carta, ela vinha sempre de lá para cá. Então não é sujeito só ao nosso querer, à nossa vontade. Então eles nos trazem também que diversos fatores podem prejudicar esta comunicação. Por exemplo, a resistência do médium, a desconfiança, que muitas vezes quando nós começamos, né, um treinamento, a gente, dependendo da nossa faculdade mediúnica, é um pouco mais difícil a gente saber o que é nosso, o que não é. E também tem... E também pode ocorrer a interferência das ideias do médium misturando com as ideias do espírito. Ai, desculpa. Então aqui fica sempre aquela orientação que nos é dada, que o médium é sempre responsável pela mensagem que ele nos traz, que ele é sempre consciente em espírito, que estando sempre no comando, podendo interromper a qualquer momento uma comunicação que ele não achar que como ele estudou, como ela deve ocorrer, o médium pode interromper a comunicação. E ele é sempre responsável pela disciplina durante esta comunicação. E que esses fenômenos, né, a utilização da faculdade mediúnica, deverá ocorrer sempre em local próprio, com a proteção dos nossos mentores espirituais e com o auxílio de todos os fluidos dos médiuns que juntos estão trabalhando numa mesma reunião. Então, a recomendação básica, né, que possa sempre desenvolver e utilizar a sua mediunidade dentro de uma casa espírita, guardada pelos mentores espirituais, pelos mentores daquele trabalho que se estará executando e com a ajuda dos fluidos dos médiuns que compõem esta reunião. Então, assim nós vamos estar resguardados de todas as interferências que podem ocorrer numa comunicação mediúnica. Então, por isso, por hoje é só. Agora nós vamos para a Fabiana dos Mensageiros. Então, boa noite novamente a todos. Nós vamos dar continuidade então ao livro Os Mensageiros. Nosso capítulo é o 18 e o título é Informações e Esclarecimentos. Então, para a gente retomar um pouquinho o enredo, né, do livro, nós vamos nos lembrando que o Aniceto está em companhia do André Luiz e do Vicente, rumo às esferas da crosta para um serviço de auxílio. E eles param no capítulo anterior, em um posto de socorro, onde eles conhecem o Alfredo, que é o coordenador do local, e lá, eles passando um tempo de descanso até seguir viagem, eles acabam sabendo sobre a história, principalmente do Alfredo e da Ismália, né, que foi a história contada na semana anterior, e porque, né, o motivo pelo qual ainda eles não conseguem ficar juntos em um mesmo espaço, em um mesmo serviço, né, em razão da diferença que eles apresentam em evolução espiritual.
E o capítulo anterior se encerra com essa história e o nosso começa com a entrada da Ismália, né, onde está Alfredo, Vicente, André Luiz e Aniceto. E o Aniceto acaba alterando o assunto e comenta que ele pretende seguir viagem com o André Luiz e o Vicente naquela mesma data. E o Alfredo, ele acaba sugerindo ao Aniceto que não faça isso no mesmo dia, porque há uma previsão que se aproxima uma tempestade magnética, né? Nós vamos nos lembrar que o período na Terra, né, quando escrita essa história, era da Segunda Guerra Mundial, né? Então havia toda aquela convulsão na Terra, especialmente na Europa. E ele fala sobre essa tempestade magnética e que seria produzida, então, por toda essa convulsão e principalmente as ações, né, principalmente, mas também os pensamentos, as palavras de todas as pessoas envolvidas nessa guerra, né, porque ele comenta, mesmo que não estejam empunhando armas, estão comentando sobre a guerra, estão pensando sobre a guerra, né? Então, todo esse choque, né, de pensamentos, de ideias, acabam transformando isso ele comenta em nuvens espessas de resíduos mentais, né? E ele acabava sugerindo que não houvesse, né, a continuidade do trajeto, né, que o Aniceto estava fazendo, justamente porque Aniceto poderia resistir a essa tempestade, mas o André Luiz e o Vicente não estavam devidamente preparados para tudo isso. Então, o Aniceto acaba concordando, de fato não era recomendável que ele seguisse viagem, e ele comenta, em razão dessa tempestade magnética, como era o trabalho, como era grande o trabalho dos servidores espirituais que estavam empenhados nessa situação. E o Alfredo confirma, né, diz que de fato esses servidores eram muito valorosos, porque em razão, né, de todo o problema da humanidade, de sempre se comportar como ele fala, como uma eterna criança, né, fazendo e desfazendo seus patrimônios, sempre se envolvendo em tormentas, né? Isso acabava sendo suportado por esses grandes servidores espirituais que faziam de tudo para que essas tormentas não causassem ainda mais pânico, ainda mais prejuízo à Terra e inclusive culminassem em várias epidemias, né, com proporções inimagináveis. Então, o serviço de todos esses espíritos em auxílio a toda essa situação era de fato muito grande. E o Alfredo ainda conta que, em razão da guerra, os postos de socorro que se eram relativos às colônias do velho mundo, né, da Europa, estavam superlotadas, estavam com muitos afazeres, era uma época de muito bombardeio na região da Inglaterra, da França, ele fala da Bélgica e da Holanda. Ainda eram previstos muitos outros bombardeios, então o desencarne em massa era muito grande naquele momento. Isso fez com que os espíritos superiores, né, acabassem decidindo que parte desses desencarnados no Velho Mundo deveriam ser assistidos por postos de socorro de colônias do Novo Mundo, né, que são a parte americana. E se dispôs naquela situação que 50% dos desencarnados de guerra deveriam vir então para as colônias americanas, e o Alfredo até comenta que já haviam pelo menos 400 desencarnados, né, nessa situação de auxílio em outra região. O Aniceto, sabendo disso, tomando conhecimento disso, pergunta se não existia uma dificuldade muito grande nesse trabalho em razão da língua, né, de ser outra língua, da comunicação está bem prejudicada em razão disso, até porque ela ainda é falada pelo grau ali de evolução dos desencarnados, né? Então, o Alfredo acaba explicando que foi ajustado que as colônias do Velho Mundo mandariam um enfermeiro instrutor a cada 50 desencarnados, né, para que isso pudesse ser, esse contato, essa comunicação ainda muito necessária, pudesse ser estabelecida. Então, as colônias americanas dariam, né, todo o suporte de serviço, com outros espíritos que auxiliariam, o suporte material, mas a comunicação era feita por esse enfermeiro instrutor. Vicente, que acompanhava a discussão, se mostrou
surpreso com essa transferência de desencarnados de uma região para outra e comentou se não seria injusto, né, retirar esses espíritos da sua região, né, do seu último, da sua última encarnação, talvez várias encarnações naquela região, né, e se não era injusto trazê-los para cá. E o Alfredo explica que, na verdade, foi tudo muito organizado e pensado para que houvesse, de fato, essa transferência, porque ela tinha não só a finalidade de ajudar na superlotação das colônias do Velho Mundo, mas também porque a permanência de grande aglomeração de espíritos encarnados naquela região poderia piorar ainda mais a situação, né? Porque eles ainda muito atormentados, muito ligados àquela situação de guerra, poderiam causar ali um impacto ainda maior na região. Então, se eles tivessem condições e se houvesse vagas, eles seriam transferidos até para melhorar toda essa vibração sobre a área de confronto, né? O Aniceto, então, comenta que como era triste ver, né, que ainda o mundo precisava de guerras, que eles ainda, as nações se opunham, né, uma contra as outras, e que algum país ainda se achava um ou outro que podia viver isoladamente, né, porque na verdade todos deveriam pensar que era uma única família, mas ainda se achavam autossuficientes para brigarem entre si. E isso mostrava como era difícil, né, a evolução diante do orgulho, da vaidade e tudo mais. E ele comenta que isso impunha uma dívida muito grande à Terra, né? Então, não só aqueles que estavam lutando, mas aqueles que instigavam, que pensavam, que comentavam sobre isso, todos devolviam, né, ao planeta Terra alguma vibração negativa, e eles ao final responderiam justamente por aquilo que eles produziram, né? E a Ismália, que também estava ali na região, acaba fazendo uma alusão à situação de Jerusalém, né? Ela fala que parecia Jerusalém escravizada ao erro eternamente, né? Porque apesar de todas as oportunidades, né, que nós recebíamos, todo o amor, né, de Jesus, as chances de recuperação, por todas as vezes nós levávamos novamente Jesus à cruz, né, errando, repisando os mesmos erros. O Aniceto ainda comenta no capítulo que ele, em uma determinada visita, ele foi a outra colônia mais elevada, Alvorada Nova, e lá ele soube que os planetas próximos à Terra estavam já se organizando para conter toda essa tormenta, né? Na verdade, eles, na mínima notícia de que haveria uma guerra, eles já se organizaram nas suas fronteiras, já fizeram ali redes de proteção para que aquilo não atacasse outros planetas, né? E Aniceto até comenta que ele entendia disso, que a roupa suja devia ser lavada em casa, né? Ou seja, quem provocou deveria arcar com as suas consequências, isso não poderia atingir outros planetas, essa conta não poderia ser dividida com outros planetas, né? Então, cada um responderia de fato pela sua ação, então essa concentração de efeitos negativos ficaria de fato sobre a Terra. Em meio a toda essa conversa, né, que era bastante pesada, porque acabava indicando que a evolução da humanidade era muito difícil, muito devagar, né, o Alfredo vem com uma história mais de esperança, né? Ele conta que ele, por algumas vezes, foi até a Europa em missão de auxílio durante a guerra, e que numa dessas vezes ele estava com um grupo e que foram até a cidade de Bristol, na Inglaterra, que estava sendo naquele momento bombardeada por vários aviões. E ele conta que havia uma imagem, né, de luz, de várias bombas caindo sobre a cidade, mas eles conseguiam ver um ponto de muita luz, essa luz que vinha de baixo para cima, parecendo um farol, ele descreve. E o chefe da expedição os convida para tentarem se aproximar mais da origem dessa luz,
e eles acabam observando que vinha do interior de uma igreja. E entrando nessa igreja, eles percebem que havia um grupo, né, pequeno, mas no canto ali da igreja, entoando hinos e com a cabeça elevada, né, pedindo a proteção dos céus, confiando, né, com fé na decisão divina, né? Então, eles sentiram ali que existia um foco, né, de pessoas que estavam ali confiando na proteção divina, seja para salvar suas vidas, seja para um desfecho que era o que se esperava, era o que tinha que acontecer, né? E com fé eles seguiam nesse rumo. E o chefe da expedição, inclusive, pede que todos fiquem em pé, para que seja isso um sinal de respeito àqueles cristãos que ele fala, lembra inclusive os primeiros cristãos que foram perseguidos, né? E comenta também ao final que os políticos criariam os abrigos antibombas, né, antiaéreos, mas que eram os cristãos que criariam os abrigos antitrevosos, né, eles que seriam esse foco de luz, né, sempre a resistir a toda essa situação negativa. E ao final do capítulo, o Alfredo comenta que, infelizmente, às vezes passando, né, muita dificuldade, no sofrimento, que se dá valor às bênçãos divinas, né, se reconhece e se dá valor às bênçãos divinas. Esse é um resumo do capítulo, e acho que a gente pode comentar alguns pontos, e depois a gente conta com a participação também para observar outros, né? Acho que a primeira coisa que a gente para pensar desse início do capítulo é a questão da tempestade magnética, né? Mais uma vez, né, vem à tona a questão de como não são só nossas ações que transformam, mas como as nossas palavras, os nossos pensamentos produzem um efeito tão grande que chega quase a se materializar, né? E como esse conflito acaba abalando, né, até numa proporção de uma guerra, como acaba abalando de forma muito grande e causando fenômenos naturais mesmo, né, que são observados. E por outro lado, como não deixa de haver recurso para que a gente possa resistir de alguma forma a tudo isso, né? Eles falam desses servidores, né, totalmente dedicados, que carregam nos ombros um erro que é da humanidade, né? Então, toda a força que eles despendem para desintegrar essa matéria produzida pelo mental, né? Pelas ideias, pelos pensamentos dessas pessoas ali numa situação tão conturbada. E mesmo que a gente não esteja, infelizmente, longe de novas guerras, né, mas mesmo que a gente possa trazer isso um pouco para o nosso dia a dia, para o nosso micro-universo, me fez lembrar até aquelas historinhas que a gente tinha uma pessoinha com uma nuvem negra em cima da cabeça e os raiozinhos, assim, porque como a gente transforma, de fato, isso fisicamente, aquilo nos acompanha, né, como quando a gente constrói um ambiente de pensamentos mais negativos, com coisas, né, que não são de um pensamento mais elevado, como aquilo nos acompanha e atinge quem está próximo, né? Então, como eles falaram, uma nação vai atingir a outra, essa dívida vai atingindo as pessoas que estão perto, as nações que estão próximas, e a gente faz isso, né, no ambiente, às vezes, de trabalho, ou no ambiente familiar, e mais uma vez reforça a nossa necessidade de proteger esses nossos pensamentos. Acho que uma outra questão também que tem importante nesse capítulo é a questão da transferência desses desencarnados, né? Como tudo é muito bem pensado para conseguir diluir e melhorar não só a situação de cada espírito, mas a situação do território, né? Como não aglomerar em cima do território de conflito foi importante. O quanto esse afastamento de alguns desencarnados, né, que tinham essa predisposição para transferência, fazia bem também para eles, né? Então, tinha várias finalidades nessa transferência, tanto para auxiliar, né, era um ato também de auxílio àqueles postos que estavam superlotados,
mas era também uma providência para evitar maiores conflitos, para evitar que as vibrações ficassem ainda mais pesadas na região e para ajudar também o desencarnado para que ele conseguisse se desprender um pouco de toda aquela tormenta. Acho que mais uma coisa que também vem bastante no que a Deise expôs, né, é a história do Alfredo sobre a igreja e sobre o poder da oração, né? Até você comentou, a oração não poderia mudar o que estava acontecendo, né? Mas como a gente se conecta e consegue, né, ser encorajado, produzir bons pensamentos, receber intuição, né, como ela disse. Então, é o poder da oração mais uma vez presente nessa história, né? E muito bonito eles falarem que existe o cristão que vai trazer o abrigo antitrevoso, né? Porque, na verdade, os políticos eles produzem a guerra e pensam em proteção para a guerra, né? Mas a proteção mesmo divina é a gente que produz com a oração, com os nossos pensamentos. Acho que essa parte também é muito bonita e de destaque no capítulo. E acho que o que fecha muito isso é o que o Aniceto fala em determinado momento de uma família universal, né? Que na verdade tudo que estava acontecendo era completamente contrário à lei natural, porque a lei natural era de uma família universal e de amar o próximo, né? Essa era a ordem das coisas que estava completamente invertida. Então, a lei, mais uma vez, como ele fala, é que amemos uns aos outros, né? Então, acho que esse é o ponto bem forte, que vê como tudo isso é tão errado, né? Porque foge completamente à lei natural. Acho que por enquanto é isso e a gente pode conversar mais. Fabiana, obrigada. Temos perguntas? Pergunta da Dona Mari. Então é necessário que as energias de espírito e encarnado sejam iguais entre si? Para a comunicação mediúnica? Não, as energias não. Elas têm que estar... eu posso estar numa energia não muito boa, mas naquele momento ser melhor instrumentos que os mentores têm na mão e posso trazer uma mensagem de um espírito mais bondoso do que a minha elevação espiritual, né? E também pode ocorrer com aqueles seres que já caminharam um pouquinho, que já têm um pouco mais de evolução espiritual aqui na Terra e por amor se pôr à disposição para receber estes espíritos ainda em sofrimento, para que eles sejam tratados, né? É uma combinação dessas energias, né, Dona Mari? Não tem que ser igual, é a combinação, porque aí nós temos todos os médiuns que estão à volta doando energias para que o fenômeno aconteça. Nós temos todos os nossos mentores particulares, os mentores do trabalho, também doando energia para que isso aconteça. É isso? Acho que é isso. Pergunta da Rosana. Como sabemos que não estamos influenciando as palavras dos espíritos? Então, essa acho que é a primeira e maior dificuldade do médium, né, Fabiana? Porque só com o estudo, só conhecendo a escala espírita para saber como eles se apresentam e nos conhecendo, começando a fazer a nossa reforma íntima e ver ainda o que pensamos, o que sentimos, né, em determinados assuntos, nós vamos poder balizar que aquilo que estamos recebendo não é nosso, mas depende da prática, de muito estudo, para que a gente... Primeiro nós temos que nos conhecer, né? Saber o que temos ainda dentro de nós, conhecer como ele se apresenta, conhecer qual é a nossa faculdade mediúnica, para ver como é que nós estamos percebendo, sentindo, recebendo a mensagem.
mas é só na prática mesmo e com muito estudo para conhecer como é feito todo esse processo que nós vamos conseguir, aos poucos, nos libertar um pouquinho das nossas ideias e perceber mais as ideias que nos são sugeridas, né? Pergunta da Dona Mari. E como se dá entre um espírito infeliz e um encarnado de um grau superior de elevação? Teriam a mesma sintonia? Ah, sim, porque esse espírito que já tem uma elevação maior, ele consegue até entender mais da necessidade daquele melhor, né? Ele consegue sentir e trazer mais do que nós ainda que estamos nesse mesmo patamar aí. Ele tem já algo mais do que a maioria de nós para se colocar a trabalho do Cristo para ajudar esses espíritos mais inferiores. Fabiana, então vamos, enquanto chegam mais perguntas, vamos falar mais um pouquinho desse capítulo, né? Aqui nós vimos também no capítulo anterior, quando o Alfredo dizia que ele tinha um contingente de 500 empregados, de 500 colaboradores ali no posto de socorro para atender esses que estão chegando. Aí nós vimos que chegaram 400. Então a gente viu como o trabalho é grande. E aqui agora nós estamos entendendo, quando ele dizia lá da quantidade de remédios, né, e alimentos que eles tinham que produzir a mais na colônia para atender esses que estão chegando. Olha que trabalho imenso que ocorre no plano espiritual e que a gente nem percebe. Que movimentação, né? E que trabalho a gente dá também, né? Que trabalho a gente dá também. Porque é uma enormidade. E mesmo assim, eles tinham 500 para 400 fora, né? Quem já estava lá. Mas como é um trabalho individualizado também, né? Porque é uma assistência muito grande, né? Que chega com essa situação de desencarne de uma guerra. E é um trabalho incessante, né? Por isso o reconhecimento e a observação do Aniceto, né? Que servidores são esses, né? E de fato uma dedicação, porque com toda a força, com todo, despendendo ali tudo que eles têm de melhor, eles tentando ali melhorar a situação de uma situação produzida pela humanidade, né? E aqui duas coisas, essa tempestade de ideias aí, né? Que são que nós... estava te contando que ainda fui procurar hoje e os cientistas não sabem ainda como que se produz. Eles sentem essas tempestades magnéticas em volta da Terra, mas eles ainda não sabem como elas são produzidas. Então, hoje nós sabemos, né, já que elas são produzidas, então, por todos esses sentimentos, esses pensamentos que envolvem uma guerra. Então, a gente viu que isso acontece e que eles têm que tomar muitas medidas no plano espiritual. Isso serve para hoje? Nossa, completamente, né? Ele até comenta que se não houvesse essa resistência do plano espiritual para tentar conter os efeitos, né, desses pensamentos que produzem essa tempestade, além do conflito ter piorado muito, né, que podia ser de ainda maiores proporções, ainda poderia trazer peste, epidemias que avassalariam ali a Terra. Então, a gente pensa muito nisso, né? Como numa situação hoje de pandemia que a gente enfrenta há um tempo, como nós temos que manter também todo um regramento no nosso pensamento para não entrar, não produzir, né, isso para o planeta, piorando mais a situação, para a gente conseguir ter um controle maior de toda a situação, para não haver aí um desfecho pior, né? Então, isso diz respeito, como ele fala aqui, que não são só aqueles que estão na frente de batalha, nem só aqueles que estão nos gabinetes produzindo isso, mas é produzido por todos. Os comentários, os sentimentos que tudo isso gera. Então, hoje, traz pra gente um pouquinho. O que a gente precisa fazer hoje? A gente fala muito isso, né? A gente é bombardeado hoje por notícias sobre tudo que está acontecendo, né? Mas a gente precisa manter também, por alguns períodos, um certo afastamento, porque a gente não pode só, não é estar
na linha de frente de decisões ou de atendimento, mas se a gente se fixa nisso, né? Se a gente passa a promover um medo muito grande, né, em nós mesmos ou quem está ao lado, tudo isso ajuda a produzir. A gente responde pela cota que a gente auxilia a piorar, né? Eles falam muito isso. Quem está ali com a arma na mão, quem está falando sobre, quem está pensando sobre aquilo, né? Então, claro que a gente não deve se manter alheio às notícias, mas a gente tem que ter uma parcela ali de período que a gente consiga elevar o pensamento, né? Conseguir se manter sempre ligado ao plano espiritual, pedir a proteção para todos, né? Para nós e para todos, para que a gente possa sair, para que a gente não possa contribuir para essa faixa vibratória negativa que produz todas essas tempestades. Então, aqui que lindo quando ele fala dessa luz que parte dos seres que estão nesta igreja, né? Então, se estivermos em nossos lares também, desta forma nós estamos ajudando? Sim, com certeza. E toda essa que a gente fala, né, o evangelho no lar, todo esse momento que a gente consegue, de fato, reservar para elevar o pensamento, é muito importante, né, para a produção dessa luz que nos protege, né, e protege quem está à volta. Que esse é um exercício importante que a gente faça todos os dias, né? Então, assim, os nossos evangelhos, quando ouvidos e sentidos, alivia um pouquinho também dentro do nosso lar esse monte de notícias e de pensamentos que a gente produz? Certamente, acho que a gente abre outro flanco, né, de uma recepção de outro tipo de energia, que a gente deixa, né, que nós aceitamos aquela energia e a gente consegue devolver também depois, né, porque parece que é uma energia que a gente recebe, nos limpa e que a gente consegue a partir daí também transmitir. Acho que é um ponto importante de apoio para todos nós. Aqui também lindo da Ismália, quando ela fala de Jesus, né? Ela fala assim, todos os dias somos curados por Jesus. E todos os dias erramos de novo, né? Conduzimos. Então, assim, dá um pouquinho pra gente dessa higienização mental que a gente tem que fazer ao acordar, ao deitar, né? Quem sabe a oração das 6 horas, como que a gente pode trazer para dentro de nós essa confiança, essa coragem para a gente resistir a tudo isso, nessa época difícil que estamos isolados, né? Sim, sim. Ela fala, né, que a gente crucifixa, acaba levando Jesus à cruz o tempo todo, porque por mais que a gente saiba, né, que a gente precisa se preparar, né, todos os dias a gente precisa disso, né, então antes da gente sair de casa, quando a gente vai começar nosso dia, né, fazer uma oração, pedir essa proteção, a gente já sintoniza e já sai com aquela energia mais positiva, né, e acho que o das 6 horas também mais ao final do dia, acaba também fazendo toda essa limpeza de tudo que a gente carregou ao longo do dia, né? Então, acho que para começar o dia e para finalizar o dia, é muito importante que a gente esteja com a cabeça bem limpa, né? Para poder produzir bem, para poder depois ter um descanso também, ou uma noite de trabalho também produtiva. Mas acho que a qualquer momento, né, acho que a gente já tem a possibilidade de sentir quando estamos carregando uma coisa mais pesada, né, quando o nosso pensamento já está um pouco mais pesado, quando a gente já vai perdendo a paciência, quando a gente já vai ficando mais reativo. E acho que esse é o momento para a gente dar uma respirada e tentar renovar as energias. E acho que essa renovação de energia vem, claro que com a prece, às vezes a gente não tem o tempo de fazer a prece inteira, né, onde nós estamos, mas dá pra gente só dar uma sincronizadinha, exatamente, um pensamento. Pedido para ajudar alguma coisa que a gente está vendo que está acontecendo. Exato. Que não seja assim conosco, mas que a gente vê que está acontecendo. Sim, acontece muito, né? E assim, como que a gente deve se portar numa situação, às vezes, que não é diretamente conosco, né? Acho que é sempre importante a gente tentar essa sintonia, porque como a gente vê, né, todos os dias nós erramos e Jesus continua nos ajudando, né? Então, se a gente tiver a possibilidade de pedir, sempre que a gente sinta essa necessidade, certamente Ele estará lá para ajudar, né? E aqui também me emocionei muito, a hora que ele fala assim que
Vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. A gente lembra das histórias das preces, né? Como que elas se apresentam. Então é essa luz que eles viam, que eles estavam lá orando, que era uma prece subindo a Deus, né? Uma prece subindo. Numa situação terrível, mas que iam com confiança, né? E aí ele falava que voltavam em vibração de fé viva para eles. Sim. É lindo, né? A gente consegue imaginar quando ele descreve. Temos mais uma pergunta ou um comentário. Ô Fabiana, aqui ele fala da questão da linguagem, né? Às vezes nós temos a percepção ou acha que a linguagem dos espíritos é sempre o pensamento, né? Mas nesse caso aqui, esses espíritos mais simples precisavam até de um intérprete, né? Sim. Então, conta um pouquinho disso para nós. Foi até uma observação do Aniceto, né? Porque já entendendo que esses desencarnados, eles estavam ainda muito atrelados à situação terrena. Então, eles precisavam, de fato, desse agente comunicador. Né? Então, claro que se fossem outras esferas, a linguagem vai perdendo ali a sua importância. Mas ali era muito importante, porque eram desencarnados muito ligados à situação terrena. Então, para que ele ouvisse alguma coisa, para que ele fosse consolado de alguma forma, precisava da palavra. E por isso eles pensaram nesse enfermeiro instrutor a cada grupo de 50, para que isso também pudesse ser uma forma de abordagem, né? E não só todos os medicamentos, toda a alimentação, todos os cuidados que daí os servidores da colônia americana poderiam dispor. Mas também precisava de uma abordagem em fala, né? E aí isso haveria esse enfermeiro instrutor. Mesmo porque esses desencarnes muito trágicos assim, muitas vezes o espírito não percebeu, sim, né? Não percebeu que desencarnou. Então, ele procura seus afins, né? Para poder se comunicar e entender o que está acontecendo. Sim. Por isso, nessa linguagem própria deles, né? É uma situação de muita ansiedade, né? Em meio à guerra. Então, acho que a abordagem ali por fala também é muito importante, né? E Fabiana, no comentário do Aniceto, ele fala aqui que toda vez que, né, numa época de tantas dificuldades, né, de tanta tristeza espalhada e de afastamento da lei divina, todos vão sofrer, mas cada um será responsabilizado pelo mal que causa, né? Então... É a justiça, né? Pelo menos existe, né? No plano espiritual, a justiça está presente. Porque ninguém vai receber mais do que causou, né? Ele fala sobre isso, que tem uma cota, né? Cada um é responsável pela cota de discórdia que produz, né? Ele fala sobre isso. E é exatamente isso, a responsabilidade ela é individualizada, né? Então, conforme você causou aquela convivência da família universal, você abalou aquele convívio da família universal, por aquilo que você vai responder. Então, existe ali um equilíbrio, uma justiça, né? Claro que tem ação e reação, mas ela é completamente proporcional nessa situação, né? Sempre é tudo muito justo, né? Você não vai pagar mais do que você fez. E por isso Fabiana, para o bem existe cota? Com certeza não. Com certeza não, né? Eu acho que a cota é porque a gente produz de mal, né? O bem, ele sempre pode... Então podemos fazer à vontade. Com certeza. Acho que é a ideia, né? Que a gente possa cada vez mais produzir coisas boas, né? Acho que a gente nem tem condição hoje de saber o quanto a gente pode produzir de coisa boa. Acho que também depende muito da elevação que você tem, né? O quanto você consegue produzir de bem, né? Porque acho que a gente depende muito também da nossa evolução, que a gente produza coisas boas. Mas acho que é infinito isso, né? A ideia é conseguir viver nessa situação, né? De coisas boas, de amor ao próximo. Que bom. Fabiana, então as suas considerações finais.
Bom, acho que é um capítulo, mais um capítulo lindo, né? A gente acaba gostando de todos, mas eu acho que e até o que a gente consegue visualizar dele, né? Essa história da igreja que ele traz é maravilhosa, né? Depois de tantas constatações de coisas ruins, né? De quase que retrocessos da humanidade ou não avanços da humanidade, ele traz sempre ali uma história para a gente se renovar, né? Para acreditar que as coisas têm jeito, que elas podem melhorar. E acho que a última pergunta do Renato, de cota, né? De o que você produz, é o que você de fato vai responder dentro da dívida da terra, traz uma responsabilidade cada vez maior, né? A gente sabe que a gente responde por aquilo que a gente produz, mas não só em ações, né? Também em palavras, em pensamentos, e isso é falado em vários estudos. A gente continua errando, como diz Ismália, mas mais uma vez, ao final do capítulo, vem uma afirmação linda que Jesus não se cansa de nós, ele continua nos ajudando. E acho que a ideia é que a gente possa retribuir sempre e mais, né? Acho que é isso. Obrigada. Imagina, obrigada. Pronto, acabou? Tem perguntas? Aqui não mais? Então tá bom. Então, neste momento, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, sentindo os nossos corações unidos nessa solidariedade de amor que possamos juntos produzir. Vamos depositando nas mãos do Mestre Jesus os nossos corações neste momento, cheio de amor, da boa vontade que já podemos traduzir em serviços no bem. E a Ti rogamos, Senhor, que junte-os ao Seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todas as criaturas, por toda a criação, onde houver uma dor, que as bênçãos do Seu amor possa ser o lenitivo que acalma, que conforta, que regenera e que cura. Rogamos, Senhor, que possas estender Suas bênçãos a todos os governantes, para que busquem a paz, a solidariedade entre todas as nações. Rogamos pelo nosso Brasil, Pátria do Evangelho. Rogamos pelos nossos governantes, para que eles possam ser intuídos no bem, no melhor para o povo. Rogamos por todos os que estão pelas ruas, pelos que estão doentes, hospitalizados em seus lares, que o Seu amor possa envolver a cada um e a todos os familiares. Rogamos, Senhor, por todas as equipes terrenas e espirituais que estão na frente de combate, levando o alívio para tantas dores. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram seus nomes em nossos pedidos de oração, para que a luz do Seu amor possa chegar a cada um neste momento. Rogamos por esta casa que nos acolhe, por todos os seus assistidos, trabalhadores, por todos nós que aqui chegamos. E rogamos, Mestre amado, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E por nós mesmos, pedimos-lhes, Mestre amigo, que ajude-nos a ter a força, a coragem para trilhar sempre no caminho do Seu amor. E assim rogamos mais uma vez ao Pai Celestial, que possas
ó Senhor, envolver a todos nós no seu amor. E a Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que acolha-nos sob o seu manto de luz, de amor e de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim seja. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos.